Novamente, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Antes de iniciarmos o sermão e antes de abrirmos a Bíblia, gostaria de pedir que a gente curve as nossas cabeças para fazer mais uma oração a Deus pedindo orientação. Senhor meu Deus, te agradecemos por este momento que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos na sua santa casa. Agradecemos também pela chuva lá fora e por todas as coisas que o Senhor nos dá. Queremos te pedir nesse momento, Deus, que o Senhor envie o teu Santo Espírito para que toque em nossos corações e em nossas mentes e possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de abrirmos as Bíblias, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Diversas vezes nós ouvimos histórias bíblicas sobre diversas pessoas, onde ocorrem muitos milagres. Nós temos, por exemplo, Moisés abrindo o Mar Vermelho, Elias orando para que caísse chuva do céu e também para que parasse de chover. Nós lemos também ali no Novo Testamento sobre os vasos de azeite, no Antigo Testamento, história de Eliseu, da moça onde os vasos nunca paravam de se encher. Também os poderes, os milagres que Jesus realizou no Novo Testamento. Isso muitas vezes me faz parar para pensar, será que hoje em dia ainda ocorre esse tipo de milagres? Será que se eu tiver a mesma fé, e a mesma vida de oração, e a mesma vida de comunhão com Deus, que essas pessoas do Antigo e do Novo Testamento tinham, será que é possível que esses milagres aconteçam também na minha vida hoje? Por que muitas vezes não acontecem esses milagres? Por que muitas vezes eu oro e parece que a minha oração não passa do teto? Eu sempre me perguntei muito isso. E hoje, lendo um pouquinho o livro de Tiago, eu achei muito interessante uma passagem. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, no capítulo 5, versículos 17 e 18. Ali responde um pouquinho se há diferença entre as pessoas do Antigo e do Novo Testamento e nós hoje. Tiago 5, versículo 17 e 18 diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Ao ler esse versículo eu fiquei um pouco intrigado da seguinte forma. Ali diz no início que Elias, ele era um homem semelhante a nós. Ou seja, Elias ele era um homem como nós. Ele era um pecador, ele cometia erros, ele cometia falhas. Quem sabe em alguns momentos ele tinha suas dúvidas sobre o poder de Deus. Mas a Bíblia conta que Elias, em algum momento ali da história dele, ele orou para que não chovesse sobre a terra. E durante 3 anos e 6 meses não caiu uma gota de chuva. E depois ele orou para que chovesse e a chuva caiu. Isso eu parei para pensar um pouco sobre a minha vida. Será que eu tenho a mesma fé que Elias teve? Será que hoje em dia a minha oração é como a de Elias? Uma vez eu ouvi uma história sobre uma pequena ilustração sobre um pequeno vilarejo onde fazia muito tempo que não chovia. E chegou um dia que a seca estava muito forte, as plantações começaram a morrer, os gados, e ali aquele vilarejo decidiu fazer um culto pedindo a Deus chuva, porque eles precisavam muito de chuva, porque estava muito complicado aquela seca. Então eles se reuniram, marcaram um determinado local e foram se reunir para poder fazer esse culto pedindo a Deus chuva. E nesse culto apenas uma menininha, apenas uma garotinha, ela levou um guarda-chuva. E chegando lá as pessoas olhavam para ela meio estranho, porque, poxa, faz tanto tempo que não chove, para que ela trouxe o guarda-chuva? Até que uma senhora chega para ela e pergunta: querida, por que você trouxe um guarda-chuva se faz tanto tempo que não chove? E ela com toda a inocência diz: bom, a gente não veio pedir para Jesus chuva? Então, eu acredito que vai chover logo depois que a gente sair daqui, por isso eu trouxe o guarda-chuva.
É uma história muito simples, mas se nós pararmos para pensar, quantas vezes nós não agimos ao contrário dessa garotinha em nossa vida? Muitas vezes nós pedimos, nós clamamos, só que a gente não tem fé o suficiente para isso. Muitas vezes nós mesmos não acreditamos na nossa oração. E o pior de tudo, muitas vezes nós não temos vontade ou nós não oramos. O pastor Bulhon, em um dos seus livros, ele relata uma carta que um jovem escreveu a ele. Nessa carta dizia o seguinte: afinal de contas, parece que meu caso não tem solução. Sei que a oração me ajudaria a resolver boa parte dos meus problemas, mas eu não tenho vontade de orar. E o pior de tudo é que quando eu realizo uma oração, não passa de 2 minutos e eu já acabei tudo. Eu sempre sinto que a minha oração não passa do teto. Eu fiquei pensando, se eu tivesse recebido essa carta, muitas vezes eu não saberia o que responder. Porque quantas e quantas vezes eu não me identifico com esse jovem. Na igreja, nós sabemos muito que nós precisamos orar. Nós temos essa consciência. Nós acreditamos que a oração tem poder, nós acreditamos que a nossa vida é transformada pela oração. Porém, muitas vezes nós mesmos não temos força de orar. Ou a nossa oração é uma simples repetição. Ellen White diz que orar é abrir o coração a Deus como um amigo. Te pergunto, numa amizade, quando você é muito amigo de alguém, o que é que você mais faz com essa pessoa? Conversamos, não é verdade? Nós falamos e nós temos o desejo de contar como foi o dia, nós temos o desejo de falar o que aconteceu. Às vezes a gente quer reclamar de alguma coisa, a gente vai e reclama para esse amigo. Às vezes você vai almoçar e a comida não está boa, você não vai sair gritando para todo mundo que a comida está ruim, mas para o seu amigo você vai falar. Se você passa dias sem ver esse teu amigo, quando você encontra ele, você às vezes até se perde de tanta coisa que você tem para contar para ele. Com Deus é da mesma forma. Deus, Ele é nosso melhor amigo, Ele deve ser o nosso melhor amigo. E como todo melhor amigo, Deus Ele espera uma coisa da gente, que nós falemos com sinceridade para Ele. Muitas vezes, nós não agimos com sinceridade com Deus. Deus Ele sabe de todas as coisas e nós sabemos disso. Mas quando a gente vai orar, quando a gente vai clamar, quando a gente vai contar algo para Ele, a gente age como se Ele não soubesse muitas vezes. A gente age muito politicamente, falando palavras bonitas, falando algo que nós achamos que Deus quer ouvir, mas não, Ele quer ouvir a realidade. O pastor Bulhão também conta que um dia, o filho dele foi almoçar e o filho dele não gostava de nada que fosse verde. Para o filho dele tudo que era verde era planta, e ele não gostava, ele não comia aquilo. E um certo dia, o pastor Bulhão então pede para o seu filho orar. Só que nesse dia no almoço tinha muita salada, tinha muito verde. E o filho dele fecha os olhos e fala: Jesus, só tem planta, não tem o que comer. Amém. Às vezes a gente olha e pensa: poxa, a criança sendo até ingrata, né? Em vez de agradecer pelo alimento. Mas espera lá, para pensar na sinceridade dessa criança. Só tem planta. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto. Jesus, só tem planta. Agora pense se fosse um de nós orando no lugar dessa criança. Possivelmente nós iríamos falar o quê? Senhor, muito obrigado pelo alimento, que nunca venha faltar em nossa mesa. Em nome de Jesus, amém. Só que será que nós estamos sendo sinceros com Deus? Isso infelizmente não acontece apenas na hora do almoço. Pare para pensar na hora que você acorda. Como que é a sua oração ao você levantar? Você realmente pensa no que você está falando para Deus? Você realmente coloca para Deus como foi a sua noite? Você fala: Senhor, olha, essa noite não foi uma noite muito boa, eu tive pesadelo a noite toda, minhas costas doeram, o colchão estava ruim. Deus, obrigado pela casa, obrigado pela cama que eu tenho, mas Senhor, não estava legal. Por favor, me ajuda que noite que vem eu tenha um sono melhor, porque essa noite foi difícil. Será que nós falamos assim com Deus? Ou nós temos costume de se levantar e falar: Senhor, muito obrigado pela noite de sono que o Senhor nos deu, abençoe esse dia que é desconhecido para nós, em nome de Jesus, amém. Já parou para pensar que aqui eu estou falando uma oração
que muitas vezes é comum para a maior parte de nós, e nós não oramos junto todos os dias pela manhã. Mas o fato é, por que diversas vezes nós fazemos a mesma oração? Nós não pensamos no que estamos falando. A oração é algo automático, nós não temos Deus como amigo, nós não contamos as coisas para Ele. E o difícil é quando alguém chega para você, ou quando você mesmo para pensar e diz, eu não tenho vontade de orar. Quantas e quantas vezes eu não paro para olhar na minha vida e eu penso isso, Senhor, eu sei que eu tenho que orar, eu sei que o Senhor espera isso de mim, mas Deus, eu não tenho vontade de orar. O pior ainda é quando a gente simplesmente não ora, e a nossa justificativa é essa, pastor, eu não oro, mas eu não oro porque eu não tenho vontade. Como um amigo, quando nós temos uma amizade e nós paramos de falar com esse amigo, nós temos a certeza de uma coisa, que algo não está certo. Ou em algum momento aquela amizade foi colocada uma barreira por algum motivo, ou foi abalada por algo que a gente entendeu errado, enfim, qualquer coisa assim. Mas nós temos uma certeza, não está como antes. Algo está diferente, algo está estranho na nossa amizade. E aí eu te pergunto, você acha que resolveria se eu for atrás de livros que diga que, olha, é importante que entre amigos haja o diálogo? Você acha que adianta alguma coisa você chegar na igreja e ali está um pregador dizendo que, olha, na sua amizade com o seu amigo é importante que haja diálogo? Se você e ele não conversam, adianta de alguma coisa? Não resolve. O que resolve? Resolve, quem sabe, você ir atrás desse amigo e se perguntar, olha, desculpa, mas aconteceu alguma coisa, a gente tem se afastado, a gente tem parado de conversar, o que tem acontecido? Vamos tentar resolver o problema que a gente tenha, vamos voltar a nos falar. E eu tenho certeza que após esse momento de reconciliação entre você e teu amigo, as coisas vão ser como era antes, muitas vezes, e você vai voltar a conversar com ele. Assim é com Deus. Não existe uma forma milagrosa, não existe uma mágica que vai acontecer e um belo dia você vai levantar morrendo de vontade de orar e ali você vai passar 2 horas falando com Deus. Não existe. Não há como. Isso não vai acontecer. A oração é algo gradativo. É uma intimidade que nós pegamos com Deus dia após dia. Muitas vezes hoje você está olhando e pensando na sua vida e dizendo, realmente eu não tenho muita vontade de orar. Meu dia é muito corrido, e eu não sinto vontade. Antes de dormir eu falo com Deus ali rapidamente, apenas por desencargo de consciência, mas eu nem penso muitas vezes no que eu estou falando. Senhor, obrigado pelo dia, perdoe os meus pecados, me dê uma boa noite de sono, proteja as pessoas que eu amo, em nome de Jesus, amém. Fim. Essa é a nossa oração antes de dormir muitas vezes. E se nós trocássemos essa oração, quem sabe, o perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados por, Senhor, hoje eu falhei em tal ponto. Olha, a tentação veio assim, assim, assim. Eu tentei reagir, eu tentei resistir, eu fui até tal ponto, mas olha Deus, eu não aguentei. Olha, eu estou feliz porque eu fui mais forte que a provação de ontem. Ontem eu nem tentei e já desisti. Hoje pelo menos eu tentei um pouco. Mas Deus, eu falhei de novo. Me desculpa por isso. Me ajuda que amanhã eu possa ser mais forte. Deus, tal coisa não está certo. Meu chefe falou isso que me magoou muito hoje. Deus, olha, a minha vontade hoje era sair correndo dali e desistir de tudo. Mas permaneci lá. Obrigado por ter me dado forças. E me ajuda para que eu consiga tirar essa mágoa de dentro de mim. Me dá discernimento para eu aprender com Ele. Por que nós não trocamos muitas vezes as nossas orações resumidas, as nossas orações que são mais uma reza do que uma oração, por essas coisas, por essas palavras? Em Mateus 7, no capítulo 7, em Mateus 6, no versículo 7 diz, e orando, não useis de vãs repetições. O início do versículo começa assim. Deus, Ele nos orienta que nós não usemos de vãs repetições, e lá Ele continua dizendo, como fazem os fariseus, que acham que ganham a oração, que acham que a oração deles tem valor pela quantidade que eles oram, sendo que eles não pensam no que eles estão falando. Quantas e quantas vezes não é assim com nós? Sabe, existe uma ilustração
que conta a história de um rapaz que ele estava estudando para ser pastor. Ele estava no 4º ano de teologia, ele estava quase se formando, e ele sempre teve um sonho. O sonho dele era se tornar um missionário, mas não era qualquer tipo de missionário. A vontade do fundo do coração dele era ser missionário na África. E um certo dia, o diretor do colégio chega para a turma dele e diz: olha, a Associação Geral nos passou um recado de que aqui do nosso colégio, dessa turma, eles vão levar 2 de vocês para ser missionários na África. Naquele momento ele nem acreditava. Ele ficou muito feliz e ele pensou: será que eu estou sonhando? Será que eu estou acordado? Gente, meu sonho está se realizando. Graças a Deus, obrigado, Senhor. E o diretor mal terminou de falar, ele já foi correndo atrás do diretor para ter mais informações e para dizer que ele queria muito ir. E quando ele chegou para o diretor, ele falou: olha, diretor, eu tenho um sonho muito grande de ir. Meu sonho de vida é ser um missionário na África. E o diretor, surpreendido, diz: poxa, que bom. A Associação Geral até já comprou as 4 passagens para quem vai. E aí ele olha para o diretor e diz: mas 4 passagens? Não eram apenas 2 vagas? E aí o diretor fala: olha, são 2 vagas, mas um requisito mínimo para um pastor, para um futuro pastor, ir como missionário, é ele ser casado. Então a Associação Geral já comprou a passagem para o rapaz e também para a moça com quem ele é casado. Naquele momento, foi como se alguém tirasse o tapete dele. Aquele rapaz, ele olhou entristecido para o diretor e disse: poxa, diretor, mas meu sonho sempre foi ser missionário na África. Mas eu não tenho namorada, eu não tenho ninguém que eu pretenda casar. E agora? O que eu vou fazer? O diretor olha para ele e diz: infelizmente não há como você ir. E aquele rapaz, ele fica pensativo e ele fica revoltado com aquilo e ele vai, dia após dia, tentando: não, eu vou achar um jeito de ir solteiro para a África. Passa os dias, ele não consegue. Até que chega um momento que ele decide mudar a oração dele. E um dia, no seu quarto, ele resolve conversar com Jesus e ele diz: Deus, seguinte, eu quero muito ir para a África. O Senhor sabe que desde pequeno meu sonho sempre foi ser um missionário para a África. Mas, no momento, eu preciso me casar. E o Senhor sabe, eu não tenho nem namorada. Quem dirá me casar? Eu tenho pouco tempo, Deus. Eu não vou te pedir que eu consiga ir solteiro, porque eu já tentei muito isso e não consegui. Então eu vou te fazer um outro pedido. Sabe, eu tenho muito medo de encontrar uma mulher agora às pressas para me casar e não ser a mulher que o Senhor escolheu para mim. E não dar certo e eu sofrer no futuro. Então, Deus, eu quero te pedir uma prova. Eu quero fazer um teste com o Senhor. Eu quero que o Senhor me envie um sinal. Hoje, eu vou almoçar lá no refeitório e eu vou me sentar sozinho em uma das últimas mesas. E eu me sentar, eu peço que a primeira moça que chegar e sentar na minha mesa, essa eu vou ter certeza que é a moça que o Senhor definiu para mim casar. É algo que a gente olha e a gente pode pensar: poxa, que fé, né? Porque se casar assim, do nada, com uma moça que aparecer, mas ok. Ele tinha fé o suficiente para isso. E ele conta que ele se sentou na mesa e os jovens começaram a chegar, começaram a entrar, e foram se sentando em diversas mesas, e ninguém vinha na mesa dele. E ele começou a ficar nervoso, até que de repente chega uma moça, pega a bandeja, se serve, e começa a andar firmemente em direção a ele. Nesse momento ele só fecha o olho e diz: Senhor, por favor, essa não, por favor, Deus, essa não, qualquer uma menos essa. E é bem aquela moça que pega e senta na mesa dele. Naquele momento ele fica até meio perdido, não sabe o que dizer, não sabe o que falar, mas bom, ele pediu um sinal para Deus, e agora? E ele fica meio revoltado com a situação, ele olha para a moça meio irritado e pergunta: viu, que mal te pergunte, mas você nunca sentou comigo, você nunca sentou aqui, por que hoje você decidiu sentar aqui? E a moça, ela pega e fala: bom, na verdade eu não sei, eu estava no quarto, eu nem ia vir almoçar hoje, mas a hora que tocou o sino eu senti uma voz dizendo para mim: vai, almoça e senta com o jovem que estiver sozinho no refeitório. Eu achei muita besteira, porque eu não ia almoçar, mas, bom,
pensei em pelo menos vir comer. Enquanto eu vinha, em todos os instantes vinha uma voz dizendo: senta com o jovem que está sozinho. Senta com o jovem que está na mesa sozinho. E quando eu cheguei aqui, o único jovem que estava sozinho era você. E por isso eu me sentei aqui. Naquele momento ele vê que realmente era uma resposta de Deus. E então ele fala para ela: olha, na verdade, eu pedi a Deus assim, 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 e meu plano é se casar com você. Na hora ela leva um susto e diz: se casar? Você está ficando louco? A gente mal se conhece, a gente mal conversou, você quer se casar comigo? E então ele explica toda a história para ela novamente, e eles têm a certeza de que quem tinha guiado aquele encontro, aquele primeiro encontro, era Deus. E 3 semanas depois disso, eles decidem se casar e eles decidem ir juntos para a missão na África. Quem sabe eu e você possamos olhar essa história e pensar: bom, ela foi um pouco louca, né, de se casar com uma pessoa que ela mal conhecia, e ele mais ainda, de pedir para Deus simplesmente um sinal, tendo que casar dali 3 semanas. Isso me lembra muito uma história bíblica, que desde a primeira vez que eu li ela, eu fiquei pensando nesse personagem e refletindo sobre a ousadia dele. Como pode um cara ser tão ousado? Como que esse cara, ele pode ser tão... Ao mesmo tempo que ele foi ousado e teve grande fé em Deus, ele teve muita falta de fé. Essa pessoa era Gideão. A história de Gideão conta de que quando Deus chamou ele para lutar apenas com 300 homens contra os midianitas, Gideão ele não confiou. Mesmo ele ouvindo Deus falando com ele não aceitou, ele não acreditou. Para pensar quantas vezes eu e você não fazemos o mesmo. Nós sentimos que devemos fazer algo, nós ouvimos a voz de Deus, mas nós pensamos: não pode, Deus deve estar ficando louco. Eu lutar com 300 homens apenas contra toda a nação de midianitas? Nunca nessa vida. Isso é impossível. Deus, o Senhor quer que eu aceite esse emprego? Não, eu não aceito. Deus, você quer que eu perdoe essa pessoa? O Senhor quer que eu tenha amor por essa pessoa? Desculpa, Deus, não dá. Gideão, ele foi mais ou menos assim. E Gideão, ele fez um teste com Deus. Gideão, ele foi muito ousado ao pedir para Deus o seguinte: Deus, se realmente é plano do Senhor que eu vá lutar, olha, amanhã bem cedo, quando eu acordar, eu quero ir lá fora e ver esse pedaço de lã molhado. Esse pedaço molhado e toda a terra ao redor sequinha. E assim Gideão foi dormir. No outro dia pela manhã ele chegou, e qual foi a surpresa dele quando a lã estava totalmente encharcada e todo o restante do solo seco? E aí você pode olhar para mim e pensar: bom, que bom, né? Gideão já teve o seu sinal. Só que Gideão foi além. Além desse grande fato que Deus fez, Gideão ele pensou em 1000 coisas que poderia ter acontecido, em 1000 possibilidades, e ele decide fazer mais um teste com Deus. Deus já havia falado com ele, Deus já havia dado um sinal, e mesmo assim Gideão ele quis ir além. E ele diz: Senhor, eu quero ao contrário então. Quem sabe algum animal veio aqui, molhou a lã à noite, ou alguém jogou água, eu não sei o que pode ter acontecido, mas Deus, eu quero um sinal diferente. Agora eu quero que a lã esteja sequinha e tudo ao redor esteja molhado. E assim foi com Gideão. No outro dia Gideão chegou, todo o solo estava molhado e a lã estava seca. E assim Gideão ele teve certeza de que era Deus que estava mandando ele. Nesse momento você pode olhar para mim e perguntar: mas Marcos, será que Deus ele realmente deseja que eu peça um sinal para ele? Poxa, porque Gideão para mim, ele parece que ele desconfiou de Deus. Será que Deus deseja que eu faça o mesmo? Será que Deus se agrada que eu peça um sinal a Ele? E Marcos, eu posso pedir sinais a Deus livremente? Bom, existem 3 fatos que nós sempre temos que pensar antes de pedir um sinal, uma resposta de oração a Deus. O primeiro é: será que Deus já não deixou escrito isso para nós? Será que a resposta da nossa dúvida já não foi revelada? Será que Deus já não deixou na sua palavra isso? Imagine a cena: um ladrão tá roubando um banco e ele se pergunta: não, olha, eu estou roubando o banco, mas é porque Deus me deu um sinal de que era para mim roubar esse banco. Deus já deixou bem claro: não roubarás, não furtarás.
É a mesma coisa que um assassino querer fazer uma prova com Deus do tipo, Senhor, se acontecer tal coisa eu não mato aquela pessoa. Não tem lógica. Deus já disse, não matarás. Da mesma forma é conosco. Muitas vezes a gente quer fazer algumas provas com Deus, a gente quer pedir alguns sinais de Deus, que já está bem claro na palavra dele. Não é por aí, meu filho. Não é esse meu plano para você. Não é isso que eu quero que você faça. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você está disposto a ouvir e obedecer humildemente ao que Deus tiver para você? Assim como aquele jovem, não era vontade dele ter aquela garota. Ele não queria, quem sabe ele queria qualquer uma, menos aquela. Mas ele estava disposto a, independente da resposta de Deus, ele seguir fielmente ao que Deus estava respondendo a ele. Eu e você devemos ter essa segunda convicção ao pedir um sinal de Deus. Nós estamos dispostos a seguir, independente da resposta, o plano de Deus? E o terceiro ponto é, você é amigo de Deus suficiente para confiar nele de olhos fechados? Ou você está fazendo essa prova apenas porque você tem medo de tomar uma decisão sozinho e você prefere fazer uma prova com Deus para depois poder dizer, ah não, mas eu pedi para Deus, foi Deus que me deu essa resposta, então se está dando errado a culpa é de Deus. Será que eu e você realmente confiamos plenamente em Deus? Ou será que nós decidimos fazer algumas provas, pedir alguns sinais, apenas para nos livrar da culpa se algo der errado? Que nós possamos pensar nisso. Existe uma história de uma guerra no Vietnã, aonde foi encontrado um soldado morto com um bilhete nas mãos. E nesse bilhete estava escrito a seguinte frase: ó Deus, eu nunca falei contigo. Hoje, pela primeira vez, ao ouvir o barulho das armas, ao ver os cadáveres dos meus colegas, e ao sentir que daqui a pouco eu também vou morrer, eu senti vontade de falar com o Senhor. Pena que seja tarde demais. Hoje, para mim e para você, não é tarde demais. Não é tarde demais para nesse momento, nós olharmos para Deus e dizermos, Senhor, eu não tenho vontade de orar. Senhor, me perdoa porque as minhas orações são vãs repetições. Deus, me perdoa, me transforma, me ajuda, eu não tenho vontade. Mas Senhor, eu estou disposto a cada dia pelo menos tentar. Eu quero tentar a cada dia me aproximar mais do Senhor. Eu gostaria de tentar a cada dia falar mais com o Senhor. Nosso horário está quase chegando ao fim, mas eu gostaria de propor um desafio a vocês. São 7 minutos de oração, com 7 passos. A primeira vez que eu ouvi isso, eu pensei, gente, sem chance. Numa igreja, 7 minutos de oração é muito cansativo. Às vezes eu não tenho nem 2 minutos para falar, o que eu vou falar para Deus em 7 minutos? É muito tempo. Mas ao ver os passos da oração, eu percebi que 7 minutos não é nada. Que a minha vontade era passar 14 minutos, 21 minutos, 28, era passar 1 hora conversando com Deus, porque faltou muito tempo para conversar com Deus. E nesse momento eu gostaria de passar esses 7 passos a vocês, e que logo após eu passar, que a gente pudesse fazer esses 7 momentos de oração juntos. O primeiro passo é a parte da adoração. Que características Deus tem? Que qualidades Deus tem? Vamos lá, falem. Deus é Espírito. Deus é amor. Bondoso. Fiel. Olha quantas características a gente conseguiu em segundos de Deus. O primeiro minuto de oração é para isso. É para você apenas adorar a Deus, apenas exaltar o nome dEle. Fale para Ele o quão grandioso Ele é. Diga para Ele, Deus, Deus de amor, Deus de bondade, Deus fiel, Deus em espírito, Deus misericordioso. Quantos e quantos adjetivos nós não temos para Deus? Você vai ter 1 minuto para falar para Deus esses adjetivos. O segundo passo é a gratidão. Não fale nada mais para Deus, além do que agradeça a Ele pelo que Ele tem feito na sua vida. Pelo que Ele fez hoje, pelo que Ele fez, quem sabe, nas últimas horas. Pelo que Ele fez durante esse ano que já se iniciou. Só agradeça a Deus.
Eu tenho certeza que Deus fez muito mais bênçãos na sua vida do que apenas 1 minuto que você pode falar para Ele. Mas nesse momento nós vamos agradecer a Ele durante 1 minuto. Após isso, nós vamos confessar os nossos pecados. Não é aquela parte de simplesmente dizer, Senhor, por favor, perdoa os meus pecados. Não. Pense nos pecados que você cometeu hoje. Pense nos erros, pense nas vezes que você deslizou hoje. E peça perdão a Deus realmente. Se envergonhe do seu pecado. E peça do fundo do seu coração a misericórdia de Deus e o perdão dEle. A partir desse momento, nós vamos ter percebido de que Deus Ele é muito grande, Ele é muito poderoso, Ele é tudo. E nós não somos nada. Além disso, Deus Ele nos dá diversas coisas. Coisas que nós não merecemos. E mesmo Ele dando tantas coisas para nós, nós ainda falhamos, nós ainda pecamos. E no quarto momento, a gente vai orar por salvação. Nós vamos pedir por salvação. Com certeza você tem um amigo, um colega, um parente, enfim, alguém que ainda não é da igreja, que nunca conheceu a verdade, que nunca aceitou a Jesus. Ou quem sabe você tem alguém que até já aceitou, já foi batizado, mas hoje não está mais nos caminhos. Esse é o momento de você orar por essa pessoa, ou por essas pessoas. Pense em quantas pessoas não tem, faça uma lista se for necessário. Eu te garanto que a cada dia a sua lista só vai aumentar. Vai aumentar de tal forma que 1 minuto não vai ser nada para você falar o nome dessas pessoas. O quinto passo é pedir pelos outros. Nós somos muito egoístas. Nós temos costume de sempre falar pelo nosso pedido. Normalmente nos cultos, agora mesmo nós tivemos um momento que nós se reunimos e nós ouvimos os pedidos dos nossos irmãos. Mas muitas vezes a gente ouve ali, a gente faz aquela oração, Senhor, abençoa esse pedido, realiza conforme a sua vontade, em nome de Jesus, amém. E a gente vai para casa, a gente nem lembra que o irmão pediu isso. A gente nem se lembra disso. Eu te desafio, faça um caderninho de oração intercessora. Anote os pedidos do seu irmão, anote o pedido do seu amigo, anote o pedido do seu vizinho. E quando você dizer para ele, eu vou orar por você, não seja algo da boca para fora, que você realmente possa lembrar de orar. E eu tenho certeza também que esse 1 minuto será muito pouco para você lembrar de todos os pedidos que você ouve durante o dia a dia. O sexto e penúltimo passo, aí sim vem os seus pedidos pessoais. Após você perceber que Deus é grandioso, após você ver que Ele te dá mais coisa do que você merece, após você ver que você é um tremendo de um pecador, que você não merecia nem o que você já ganhou, depois de você pedir pelo seu irmão que ainda não conhece a Jesus, depois de você pedir pelos pedidos do teu próximo, aí chega a hora de você pedir. Quem sabe esse seja o momento mais difícil da oração, porque você vai ver que você não deveria pedir nada, você não merece ganhar mais nada, você já tem mais do que você precisa. Mas Deus Ele quer que nós colocamos também as nossas angústias nas mãos dEle. Então esse momento é o momento de nós pedirmos os nossos pedidos pessoais. E o sétimo minuto é um minuto de silêncio. É um minuto para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Para que nós possamos, em atitude de reverência, se mostrar prostrados a Ele e mostrar que nós não somos nada. Que Ele é tudo e que tudo que nós temos, tudo que nós precisamos, vem dEle. Eu desafio você, eu não vou pedir que você se coloque em pé ou que você se ajoelhe. Você fica à vontade, fique da forma como você se sentir melhor. Se você acha que esses 7 minutos será melhor sentado, fique assentado mesmo. O que importa é o seu coração. O que importa é você ter um relacionamento, uma conexão direta com Deus e que nada te distraia. Nesse momento eu gostaria de te desafiar a fazer esses 7 minutos. A cada minuto eu vou falando um tópico e nós vamos orando juntamente, passo por passo. E nós vamos perceber que 7 minutos não são nada para o nosso Deus que nos deu tanta coisa. Vamos lá? O primeiro minuto é por adoração.
Momento de gratidão. Momento de confissão. Pedido por salvação. Pedidos pelo meu próximo. Pedidos pessoais. Ouça Deus falar com você. Senhor Deus misericordioso, grandioso, poderoso, Deus de amor, Deus que nos sustenta a cada dia. Queremos nesse momento, meu Deus, te agradecer infinitamente por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. São bênçãos que muitas vezes passam desapercebido pelo nosso dia a dia. Mas, Deus, te agradecemos pela família que temos, pelos amigos, pelo trabalho, pelos estudos,
pelas oportunidades que o Senhor nos dá, pela igreja, pela liberdade que temos, Deus. São tantas coisas para te agradecer que poderíamos ficar horas apenas numerando a quantidade de bênçãos que o Senhor dá para nós a cada dia. Deus, sabemos que não merecemos absolutamente nada, somos pecadores, somos falhos, mas foi por nós que o Senhor morreu naquela cruz. Foi por nós que o Senhor enviou o seu Filho amado para dar a sua própria vida por nós. Deus, é em nome desse amado Filho que nós pedimos perdão por todos os erros que cometemos. Nós lutamos, nós tentamos a cada dia fazer as coisas certas, mas nossa natureza é pecaminosa. Nós vivemos num mundo de pecado, onde dia após dia nós erramos. Deus, por favor, nos perdoe. Queremos te pedir também, Senhor, pelos teus filhos que ainda não aceitaram o Senhor como Salvador, ou quem sabe te aceitaram, mas em algum momento da vida as dificuldades, as provações foram mais fortes e preferiram desanimar, desistir, seguir outros caminhos. Deus, por favor, esteja a cada dia tocando no coração dessas pessoas, Deus. Ilumina-nos para que nós possamos ser um exemplo a essas pessoas e que possamos ser instrumentos na sua santa mão, para que possamos refletir o seu amor a essas pessoas e assim elas também possam aceitar ou retornar ao lar de amor. Deus, queremos te pedir também por tantos pedidos que ouvimos no nosso dia a dia. Sabemos que o mundo não está fácil, o mundo está cada dia pior. Diversas pessoas, diversos amigos, queridos, amados nossos sofrem dia após dia. Deus, te coloco nas suas mãos a vida de cada uma dessas pessoas. Abençoa-os, esteja com eles e que nós possamos os ajudá-los conforme a tua santa vontade. Por último, gostaria de colocar em tuas mãos, Deus, os nossos pedidos pessoais. Sabemos que não merecemos nada, que ganhamos mais do que merecemos. O Senhor nos dá tudo, mas mesmo assim algumas angústias, algumas tribulações, algumas dificuldades. E nós queremos te colocar em tuas mãos, Deus. Por favor, esteja conosco, realiza da melhor forma possível apenas o teu querer em nossas vidas. E que a cada dia nós possamos ter mais vontade de orar. Se hoje nós não temos vontade, que nós possamos abrir o coração e dizer ao Senhor: Deus, não tenho vontade de orar, não sinto vontade nenhuma, vou me esforçar, hoje aconteceu isso e isso, e olha, eu acho que é tudo que eu tenho para falar por hoje. Me ajuda para que amanhã eu consiga falar mais. Deus, permanece conosco, nos ajude a ser homens e mulheres de oração, e que nós possamos ter pelo menos um pouco da fé e do poder que os teus servos no passado têm. O Senhor está disposto a nos dar todo esse poder, basta nós pedirmos. Esteja conosco, Deus, nos leva para casa, permaneça em segurança. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.